Novos mares, horizontes, aonde quer chegar, o que quiser. Bem, pessoal, vamos dar sequência agora. Campo magnético, pessoal, gerado por corrente elétrica. Dentro dessa ideia, nós falamos que toda corrente elétrica gera um campo magnético e todo fluxo de campo magnético gera corrente elétrica. Um é fluxo, um é relação com o outro, tá, galera? Nessa relação, eu quero que vocês procurem, pessoal, memorizar quatro situações em que corrente elétrica vai gerar ao seu redor o que nós chamamos de campo magnético. 4. Mas para entender a direção e o sentido das linhas de indução magnética, as linhas de campo magnético, nós vamos ter que pensar primeiro na mão direita. É a regra da mão direita que vai mostrar para a gente onde o vetor que está nesse campo magnético está apontado. Eu já quero que vocês comecem assim. O polegar sempre vai indicar o sentido da corrente elétrica, pessoal. O polegar sempre indica, da mão direita, sempre indica o sentido da corrente elétrica. Os 4 dedos, pessoal, que vão fazer esse movimento aqui, vão indicar a direção e o sentido do vetor campo magnético, ou seja, que estão nas linhas, ó, os 4 dedos representam a direção e o sentido das linhas do campo magnético. Então é a tal da regra da mão direita. O polegar mostra a direção e o sentido da corrente e os 4 dedos a direção e o sentido das linhas de força, onde estão posicionados os vetores campo magnético, tá? O primeiro dos 4 exemplos que nós temos que estudar, pessoal, é o tal do fio retilíneo, percorrido por corrente, lógico, né, gente? Um fio retilíneo percorrido por corrente. Então eu vou desenhar o fio aqui em algumas posições, tá, pessoal? Porque eu gostaria que vocês entendessem a regra da mão direita. Primeiro eu vou fazer o fio assim, ó, na diagonal. O jeito mais fácil de entender é o fio na diagonal. Só que esse fio pode ser percorrido pela corrente, pessoal, de cima para baixo ou de baixo para cima. Então eu vou indicar no primeiro desenho a corrente elétrica indo de baixo para cima. Olha aqui, gente, o sentido da corrente elétrica. O I, que nós representamos corrente elétrica. Então, olha só, gente, o dedão aponta para cima. Ao redor desse fio, possui o que nós chamamos de vetor, de linhas de indução magnética. Então, ao redor, pessoal, ó, olha a regra da mão direita, gente. Os dedos é para cá, ó. Então, dá volta no fio. Reparem no sentido das linhas de indução magnética. Marcos, mas e se fosse ao contrário? A corrente descendo agora, pessoal. O I descendo. Coloca a mão direita, corrente aqui. Gente, tá vendo que seria o sentido contrário? Essas linhas de campo vão envolver sim o meu fio, só que o sentido, ó, tá vendo, gente? Dando a volta no sentido contrário. Que entra aqui por trás, sai por aqui. Aqui, pessoal, entra por aqui e sai por esse ponto. Vamos colocar agora o mesmo fio, pessoal, só que na vertical. Acho que aqui o desenho vai ficar até mais fácil.
Se a corrente estiver subindo, o I... Quero que vocês imaginem tridimensionalmente as linhas de campo, ó. Dedão, e daria volta por aqui. Se a corrente estivesse descendo, pessoal, é muito intuitivo esse assunto, tem que usar a regra certinho. Se a corrente elétrica estivesse descendo, coloco aqui, tá vendo que daria volta por lá? Seria a situação contrária? É assim que nós vamos fazer a linha de indução. Pode acontecer do fio tá desse jeito, tá, gente? Igual meu canetão, ó. E se o fio tivesse assim, Marcos? E aqui a corrente elétrica saindo. Saindo do plano, lembra que nós representamos uma bolinha saindo, pessoal? Se o I tiver assim, coloca o dedão, olha o campo magnético. As linhas de indução magnética, pessoal. Coloca aqui, ó, dá volta, tá vendo? Caso contrário, se o fio tivesse mesmo jeito, só que a corrente elétrica entrando no plano, gente. Entrando ver flechinha, lembra? Como seriam as linhas de indução magnética? Ó, entrando seria no sentido agora anti-horário. Isso nós estamos desenhando essa região ao redor, pessoal, do fio. Mas em cada ponto disso tem um vetor. E é esse vetor que me preocupa. É este vetor. Porque se eu pegar dentro dessa linha, olha o fio do jeito que está, gente. Dentro dessa linha e for analisar um vetor bem aqui, pessoal. Este vetor sempre é tangente às linhas de indução. Então, se isso está dando um círculo, o vetor está entrando. Nós iríamos representar o vetor campo magnético nesse ponto assim. Mas e nesse ponto que as linhas estão saindo, Marcos? Olha só como seria representado o vetor. É um vetor que sairia desse ponto, pessoal. As linhas de campo saindo o vetor, olha só. Como seria diferente, pessoal? Aqui é fácil, né? Se eu fosse pegar nesse ponto, o vetor campo magnético é aqui. Se eu fosse pegar nesse ponto, o vetor sempre tangente às linhas de campo, tá? Nesse caso aqui, o fio seria o mais fácil. Marcos, e aqui? Ó, o vetor campo magnético. Então é assim que nós vamos dar a direção e o sentido, usando a regra da mão direita. O dedão indica, pessoal, a corrente elétrica, se ela está indo para cima, para baixo, dos lados. E os 4 dedos, a linha de força. O vetor campo magnético é sempre tangencial às linhas de força, tá? E como nós calculamos o módulo disso daqui, gente? O módulo de um fio retilíneo longo é dado por esta expressão. O módulo do vetor campo magnético é uma letra grega μ0, que nós chamamos isso aqui, pessoal, de constante de permeabilidade. Constante de permeabilidade magnética, sempre é o mesmo valor, tá? Vezes o I, dividido por 2πr, onde esse raio é a distância do fio até as linhas de campo, gente. Que a gente também pode colocar como 2πd, né? Para se falar se é distância. Ao invés de R, pessoal, a nossa apostila traz como D. Distância. Tá? A unidade de medida, pessoal, de vetor campo magnético é o Tesla. Esta é a unidade de medida do vetor campo magnético, do módulo do vetor campo magnético. Este μ, constante de permeabilidade, pessoal, é uma constante. A gente não tem obrigação nenhuma de saber, né, pessoal? Mas é sempre bom colocar 4π
vezes 10 elevado a menos 7. Até eu agora, essas horas da noite, já estou esquecendo. Tesla vezes metro dividido por ampere. O Mi, pessoal, é uma constante chamada constante de permeabilidade magnética. Esse é o primeiro dos 4, pessoal. Nós temos outras situações. E se eu pegar esse mesmo fio agora, e desse fio eu fazer um círculo, gente? Nós transformamos isso numa espira, tá? Pego esse mesmo fio, dou uma volta nele aqui agora, eu dobro ele. É uma espira. Então, o campo magnético agora gerado por uma espira. Espira percorrida por corrente elétrica. Quando a gente fala corrente, tá, pessoal? É corrente elétrica. E olha como que pode ser essa espira, pessoal. Nossa, ficou ridículo o meu desenho. Ficou ridículo o meu desenho, mas vamos refazer aqui, ó. Tô com um problema nessa parte do quadro aqui, só pode. O sentido da corrente pode ser 2, né, galera? Então eu vou colocar os 2 sentidos da corrente aqui. Sempre a direção e o sentido das linhas de indução, as linhas de campo magnético, representado pelos 4 dedos. Se eu representar a corrente agora, gente, o I, percorrendo essa espira no sentido anti-horário, ela entra por essa parte e sai por essa. Quem já olhou atrás do ventilador já deve ter visto um monte de fio de cobre enrolado ali, né? Se pegar uma única volta, a gente tem uma espira, tá, pessoal? Mas para onde aponta o vetor campo magnético, pessoal? Coloca aqui, ó o dedinho, ó. Do lado de fora da espira, as linhas de indução estão entrando. Então, do lado de fora, o campo magnético está entrando no plano. Mas e do lado de dentro da espira, Marcos? Que é o que vai interessar. Gente, olha a regra da mão direita. Do lado de fora entrando, mas e do lado da espira, do lado de dentro, saindo. Ah, então, se girarmos a corrente no sentido anti-horário, o campo é saindo de dentro da espira. Que é o que interessa, né, pessoal? É o que interessa. Mas olha se for sentido contrário. A corrente elétrica agora percorrer o sentido horário, pessoal, da espira. Ela entra por aqui e sai por aqui. Regra da mão direita, pessoal. Coloca o dedo polegar. Olha para onde vai apontar o campo dentro da esfera. Da espira, gente. Vai apontar entrando do lado de dentro. Marcos, e se pedisse do lado de fora? Ó, do lado de fora estaria saindo. Situação inversa aqui também. É só utilizar a regra da mão direita, pessoal. O problema é que a fórmula para calcular cada um desses 4 que eu disse para vocês é diferente. Já a espira, para que você calcule o módulo desse vetor campo magnético, pessoal, olha só. Numa espira é o mesmo Mi, constante de permeabilidade magnética, o valor da intensidade da corrente dividido por 2 vezes o seu raio. O raio da espira, tá, gente? Ó, o raio da espira. É por isso que eu apaguei o R daqui e coloquei D. Você não confundir com distância com raio, tá? Esta, então, é a fórmula que você só usa para calcular campo magnético em espiras. Marcos, pode acontecer do cara enrolar um monte de vezes? Ter, sei lá, ao invés de uma volta só, você ter 5 voltas, 10 voltas, 2.000, 5.000 voltas? Pode acontecer, gente.
Aí é o campo magnético devido a várias espiras, tá? Se for, ó, vamos colocar aqui, ó. Se for N espiras, a gente vai pegar aquela mesma fórmula, pessoal, e vai acrescentar o número de espira. Porque essa fórmula é para cada espira, para cada volta. Se você pegar isso aqui e der 2 voltas e depois descer, aqui o N é 2. μ0i dividido por 2Rs. Mas você separa que a gente só estuda espiras, pessoal, de mesmo raio. Esse é o terceiro caso. E o quarto e último, pessoal, é um solenoide. E como vai funcionar um solenoide? São várias espiras, só que no meio dela, pessoal, você não vai enrolar ela somente. Você vai ter no meio uma barra de ferro, um tubo de ferro, melhor dizendo. E esse tubo de ferro, depois percorrido por, você vai enrolar esse tubo de ferro no monte, nós chamamos de solenoide. Olha como funciona então, gente. O solenoide percorrido por corrente. O que difere de espiras, de N espiras, é que tem um tubo de ferro ali, tá? É assim que funciona aquele super ímã, gente, que vocês veem em filmes, onde aquele ímã pega um carro e leva para amassar o carro. Aquele ímã não está funcionando e do nada o cara funciona, puff, atrai o carro e depois joga lá para destruir. É porque quando ele liga a corrente elétrica, isso vira um super ímã, aí isso atrai. Chega lá onde você quer soltar o carro, desliga a corrente elétrica, acaba a imantação e esse carro cai, tá? Solenoide, pessoal, percorrido por corrente. Deixa eu escrever aqui, acabou minha caneta. Isso aqui ainda tem. E olha como é o celular, nossa, celular. Cara do céu, essas horas. Acabei de falar solenoide. Nossa senhora, vai. É um tubo, pessoal, metálico. E esse tubo é envolto por um fio. Vamos lá? Começar a enrolar ele a partir daqui. Ó. Gente, vamos colocar a corrente aqui, entrando por esse lado aqui, o I. E lógico, vai sair por esse lado aqui. Olha como funciona o solenoide aqui. Regra da mão direita. Se está vindo por aqui, gente, por dentro do solenoide vai passar o fluxo magnético. Por dentro. Se entra, isso aqui vai funcionar como se fosse, gente, o polo sul. Olha só o desenho. Funciona como se fosse o polo sul. Fiz um pouquinho diferente, né? Então, esse ponto aqui do solenoide funciona como o tubo sul, o polo sul, e esse aqui como o polo norte. Olha que maluco, gente. Se tornou um ímã. E aqui as linhas de força saem. Por onde sai a corrente, sai o polo norte, tá? Por onde entra a corrente, forma o polo sul. Gente, fica o que nós chamamos de um superímã, tá? E lógico, né, gente? Ó, essas linhas aqui são concêntricas, tá? Não quis fazer o desenho aqui para não ficar uma zona esse desenho aqui. E como nós vamos calcular, gente? Olha só, a fórmula já é diferente, tá? A fórmula para esse caso de solenoide é um pouquinho diferente. O campo magnético vai depender do Mi, do I, como todas as outras fórmulas possuem, pessoal, mas também depende do número de voltas que você deu no solenoide. Só que tudo isso dividido, pessoal, pelo comprimento, pelo latim do solenoide.
pelo comprimento do solenoide. Então, basicamente, são essas 4 fórmulas, nesses 4 sistemas percorridos por corrente que nós temos que identificar, gente. São essas 4 fórmulas que nós temos que identificar, então, nos 4 formas de você enrolar um fio aí e esse fio ser percorrido por corrente elétrica. Gente, vou fechar essa semana só utilizando mão direita. Então pratiquem esses exercícios, principalmente o pessoal do 3º ano. Na nossa aula de revisão eu vou mandar uma lista também para o pessoal do 2º, se tiver, né, a critério, quiser assistir, tá, gente? Falando sobre resoluções de exercício de magnetismo. Hoje, só essa parte de introdução, tranquilo. Gente, só regra da mão direita hoje, hein? Corrente elétrica, o nosso polegar, e as linhas de indução, as linhas de campo magnético, os outros 4. Fico por aqui, uma ótima semana para vocês e se cuidem, pessoal. Vocês sabem que nós estamos passando uma situação de aumento de casos. Vocês devem ter acompanhado aí nessa, né, segunda, terça, quarta-feira aí, que se decorreu nessa semana, um aumento expressivo de casos. Então, gente, confesso para vocês que eu também tinha dado uma relaxada, né? Tá passando, o negócio está cada vez pior. E parece que agora que está mostrando os números reais, né? Então, gente, se cuidem, fiquem com Deus. Forte abraço. Novos mares, horizontes, aonde quer chegar, o que quiser.